E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui, Relacionamentos, The School of Life. Bom, a School of Life, na verdade, é uma instituição que ela procura desenvolver inteligência emocional através da cultura, com base na crença de que nossos problemas mais persistentes são criados pela falta de autocompreensão, compaixão e comunicação. A organização possui 10 sedes ao redor do mundo e então eles têm diversos livrinhos sobre diversos assuntos, que seria mais ou menos aí sobre inteligência emocional. Não sei quem são os autores, aqui no livro também não diz, mas nesse livrinho aqui ele se propõe a falar justamente sobre relacionamentos. O livro aqui é dividido em 20 capítulos, eu lerei os capítulos aqui só para vocês terem uma ideia. Pós-romantismo, escolha do objeto, transferência, os problemas da intimidade, os pontos fracos dos pontos fortes, o parceiro como criança, amar e ser amado, a dignidade de lavar a roupa, ensinar e aprender, pessimismo, culpa e amor, boas maneiras e segredos, explicando a própria loucura, conversas artificiais, paixonites, a não liberação sexual, o legalista e o libertino, celibato e rompimentos, clássico versus romântico e histórias de amor melhores. Então aqui basicamente eles tentam tratar a questão dos relacionamentos de uma forma mais racional, digamos assim. Principalmente ali já no primeiro falando do pós-romantismo, que é como eles chamam essa definição de relacionamento, né? Porque querendo ou não, muito da visão que nós temos de relacionamento é uma visão muito romantizada por conta da cultura, né? A questão dos filmes, dos livros, novela. Todo mundo vende uma ideia do amor, aquela coisa de se apaixonar loucamente, de fugir e viajar e nada mais importa, e só o amor e tudo mais. E eles começam falando aqui justamente que não é bem assim, que existe uma série de questões práticas no dia a dia dos relacionamentos que elas precisam ter tanta atenção quanto a ideia de só estar preocupado com as emoções, com os sentimentos, e justamente como estar preocupado só com as emoções e os sentimentos, e essa idealização, até uma hiperidealização do romance em si, da relação, isso pode ser prejudicial. Então, ao longo do livro aqui, dos diversos capítulos, eles falam dessa questão assim, quem é a pessoa que eu estou amando, por que eu estou amando aquela pessoa, a questão do amor como uma tarefa, né? Eu fiz aí o review do A Arte de Amar, do Eric Fromm, onde ele fala do amor como uma arte, a questão de desenvolver como se fosse um ofício. Aqui é a mesma coisa, o amor nas atitudes cotidianas, de construir as coisas. Eles falam aqui de transferência, né? Então, da pessoa que tem problemas desde a infância, a pessoa teve algum problema com a família, alguma coisa, e a pessoa às vezes carrega aquilo para os relacionamentos, né? Uma forma que a pessoa foi criada, ela espera ter no relacionamento exatamente aquele mesmo padrão, esse tipo de coisa. Os problemas da intimidade, a ideia de que se deve ter intimidade em tudo e que às vezes a intimidade em tudo ela pode ser, na verdade, mais prejudicial. Os pontos fracos dos pontos fortes, quando eles tentam falar assim, todo mundo tem coisas boas e coisas ruins, né? Mas às vezes nós nos atentamos demais às coisas ruins e esquecemos de olhar as coisas boas que as pessoas têm também. Então, é sempre essa coisa do onde está o foco, né, do que cada um acaba vendo. Aí também fala, né, o parceiro como criança, a questão de querer ser aquela coisa, assim, a atenção que eu tinha quando eu era criança dos meus pais, eu querer ter a mesma atenção do meu parceiro, que não funciona dessa forma. A questão de amar e ser amado, né? Porque aqui eles falam muito sobre a ideia, pô, eu queria ser amado, mas eu tenho capacidade de amar outra pessoa, eu estou em condições de ter essas atitudes, então isso também é importante. A dignidade de lavar roupa, né? Então eles falam aqui a questão às vezes de sentar e ter as conversas difíceis, porque muita gente acha que assim, o relacionamento não pode ter conflito e tal, e na verdade o relacionamento ele é baseado em conflito, né? Toda vez que nós juntamos duas pessoas, nós já temos ali um potencial de conflito. Se eu incluir mais pessoas, eu tenho mais conflitos, porque as pessoas são diferentes. Então é preciso ter dignidade de sentar e conversar sobre os problemas. Pô, eu não gostei de alguma coisa que a pessoa fez, como é que nós podemos resolver isso? E como essa capacidade de tratar dos problemas e tentar encontrar uma solução, ela é importante para poder ter um relacionamento. Aí eles falam aqui ensinar e aprender, a questão de que nós sempre temos o que aprender com as outras pessoas e também temos o que ensinar, e é preciso saber sentar e ouvir quando a outra pessoa está ensinando e ter humildade, né? E também a hora que nós estamos ensinando a outra pessoa, de ter calma, né? De não achar assim, pô, a pessoa tem que aprender num ritmo que talvez eu nem tenha aprendido, né? De eu achar, só porque é óbvio para mim, tem que ser óbvio para todo mundo, a pessoa tem que aprender rápido. Não é assim que funcionam as relações, né? Aqui eles falam um pouquinho de pessimismo, né? A questão de tirar um pouco aquele excesso de otimismo do romantismo, né? Daquela ideia assim, não, que é tudo maravilhoso, e na verdade eu tenho um pouco mais de pessimismo no sentido de que assim, bom, isso aqui é uma relação, essa pessoa ela tem defeitos, tanto quanto eu,
E da mesma forma que eu posso uma hora, sei lá, deixar de gostar dessa pessoa e querer largar esse relacionamento, outra pessoa também pode, né? E não é um pessimismo no sentido de eu ficar esperando o pior, mas é de eu entender que essas coisas que seriam tristes, assim, digamos assim, elas podem acontecer e eu viver isso como um fator da realidade. Isso aqui remete muito à ideia do Memento Mori, né, do movimento de arte lá, sobre a questão da mortalidade. Que se eu reflito sobre a morte, eu entendo a finitude da minha vida. Isso não faz com que eu viva menos porque eu vou morrer. Na verdade, faz com que eu viva mais, justamente por saber, bom, o meu tempo aqui ele é finito. Então, que tal eu fazer o melhor que eu posso com esse tempo? E a questão do pessimismo na relação é a mesma coisa. Bom, esse relacionamento pode acabar a qualquer momento. Então, deixa eu fazer dessa experiência, esse tempo que eu tive com a pessoa, o melhor momento possível, né? O melhor possível daquele tempo que eu tenho. Aqui também fala a questão de culpa e amor, né, boas maneiras e segredos. Então, o romantismo ele tem muito a ideia de que não pode ter segredo e tal, mas às vezes eu tenho um segredo que é uma coisa às vezes que é desagradável para outra pessoa ouvir, e às vezes assim é um segredo que eu consigo ter guardado e isso não afeta em nada a minha relação com a pessoa. Mas se eu falar o que é esse segredo, isso pode afetar muito a relação. Então, vem essa questão de eu posso ter segredos, eu posso contar as coisas, mas eu também preciso ter boas maneiras, né? O que faz sentido eu contar, o que está agregando para a relação, o que não faz. Aí tem um aqui que ele fala explicando a própria loucura, que é justamente assim, todos nós temos manias, ou como ele chama aqui, alguma loucura nossa, alguma coisa que eu gosto, que todo mundo acha bizarro, algum hábito que eu tenho que todo mundo acha bizarro, e o quanto às vezes é importante eu explicar para outra pessoa isso antes da pessoa, de repente, se deparar com aquilo de uma forma surpresa, né? Então, sei lá, eu tenho um hábito X e eu chegar para a pessoa uma hora e falar assim, olha só, eu tenho um comportamento é assim, assim, pode ser que aconteça, pode ser que tu ache estranho, pode ser que tu não goste, enfim, mas eu tô avisando para a pessoa de antemão para que ela não fique surpresa daquilo, né? De entender que assim, eu também tenho as minhas manias e as minhas loucuras, assim como as outras pessoas também têm. E talvez, da mesma forma que eu gostaria de saber antes de me deparar com a situação das outras pessoas, talvez as outras pessoas também gostariam de saber das minhas loucuras antes delas se depararem com aquilo. Mas a questão é que muitos de nós não pensamos assim, bom, isso aqui que eu tenho é uma mania ou é uma loucura. Não, nós pensamos que só os outros têm essas coisas, nós não temos. Aí depois aqui entra conversas artificiais, que é essa questão de ter conversas no cotidiano, né, a questão do trabalho da pessoa, esse tipo de coisa, que parecem conversas artificiais, né, às vezes eu falar de dinheiro, questão financeira com a pessoa que estou me relacionando, parecem conversas artificiais, mas na verdade elas são extremamente importantes. Aqui eles também falam de paixonites, né, daí essa coisa tipo, da paixão, a pessoa que se apaixona loucamente, e como isso também é importante, né, mas isso não é tudo, até porque essas coisas tendem a ser passageiras. Eles falam que também é a questão da não liberação sexual, né? Porque antes tinha muito uma ideia do recôndito lá, a pessoa viver só com uma pessoa, só ali, o sexo é só aquilo ali com aquela pessoa, só entre quatro paredes e tal, é um tabu falar sobre isso. Mas do outro lado veio a libertinagem, que é tipo, eu saio, transo com todo mundo e isso é normal. E eles falam justamente como esse é um dos problemas que não tem solução, porque às vezes nós nos relacionamos com uma pessoa, nós somos fiel a essa pessoa, mas de repente nós temos um desejo sexual em relação a outras pessoas, né? E como esse é um problema que não tem uma solução, ou eu escolho ser fiel só com uma pessoa, ou eu escolho viver na libertinagem, ou eu acabarei cometendo algum tipo de delito de, pô, eu tô com uma pessoa, mas eu traí essa pessoa. E aí isso tem uma série de consequências éticas, né, em relação a essa outra pessoa. Então, não polarizar essa questão, né? Não achar que assim, bom, ou eu só tenho desejo de uma pessoa, ou eu tenho desejo de todo mundo. Calma aí, as coisas não funcionam assim. Envolve também as nossas escolhas, aquilo que é importante para a nossa vida. Aí aqui ele também fala o legalista e o libertino, né? Que continua com essa questão do... O legalista ele procura fazer aquilo como se fosse a coisa mais certa e tudo mais, e o libertino é aquele cara que, tipo, não, tudo é permitido e tal. E aí vem com essa dicotomia, geralmente de dois extremos, e eles tratam um pouco disso também. Depois vem aqui celibato e rompimentos, né? Então eles falam a questão de como rompimento é uma coisa que acontecerá, porque afinal nós teremos vários relacionamentos na vida. Algumas pessoas talvez queiram ficar mais tempo isoladas, sem ter esse tipo de relação. Eles remetem muito aqui até a questão de algumas profissões, elas são tão exigentes que ter uma pessoa se relacionando pode interferir nessas atividades. Mas aí, óbvio, aqui pesa as duas coisas, né? Da mesma forma que eu não ter uma pessoa faz com que eu consiga me concentrar mais no trabalho, também não ter uma pessoa faz com que eu não desenvolva esse lado afetivo, né? E aí
tudo bem, algumas pessoas não têm isso, não sentem essa necessidade e tudo mais, mas quem sente talvez precise pesar. Então, não é que eu preciso escolher entre o meu trabalho, aquilo que eu faço, e o relacionamento, mas eu entender que não dá para ter o melhor dos dois mundos, não dá para eu ter o melhor de eu estar solteiro e o melhor de estar me relacionando, não, eu precisaria abrir mão de alguma coisa em algum momento. Aí aqui no final ele fala clássico versus romântico, e daí ele cria aqui essas duas, a visão do romântico, essa coisa idealizada, aquela coisa que é tudo maravilhoso, e a questão do clássico, que é a pessoa que entende aquilo de uma forma mais racional. Então o relacionamento ele é uma instituição e deve ser tratado como eu preciso sentar, discutir questões contratuais. Eles não falam contratuais aqui, é uma coisa do meu linguajar, né, do meu repertório verbal. De sentar, discutir cláusula contratual. Bom, se nós formos morar junto, quem limpará a casa, quem lavará a louça, esse tipo de coisa. São coisas que são importantes serem discutidas aqui, mas na visão romântica parece que isso desromantiza. E aí a questão da visão clássica é justamente como isso é importante para sedimentar o que fundamenta o relacionamento, né? Aqui eles pendem para o lado do clássico, porque justamente o clássico trabalha para uma questão mais prática, né? Enquanto a questão do romântico é muito baseada em emoção, nessa idealização que nós temos da cultura romântica, né? De que, passou por um sofrimento, mas é uma história de amor e tem um fim e tal. Só que o fim, os romances, seja livro, filme, eles têm um fim, né? E a vida só acaba a hora que eu morrer ou o meu parceiro, ou a minha parceira morrer. E se eu tiver com essa visão romântica, legal, a hora que eu fundamentei o romantismo lá, então agora a coisa precisa terminar, porque é assim que os filmes terminam, né? E aqui no final que eles falam histórias de amor melhores, eles pegam questões práticas do dia a dia, né, entre trabalho, filhos, morar junto, esse tipo de assunto que é importante, que em algum momento aparecerá na vida de uma relação, e tentar mostrar assim, como essas histórias podem ser uma questão natural. Eles mostram a questão do filho pode perturbar a relação, né? Mas todas essas coisas que perturbam, elas também fazem parte da história, e de repente olhar essa história como parte da história do amor também é importante. Tem até um capítulo aqui do livro, eu não lembro qual que é agora, que eles falam, por exemplo, sobre formas de se comunicar melhor com a pessoa, né? Então, assim, ao invés de eu chegar para a pessoa assim, por que tu fizesse isso? Alguma coisa desse gênero, formas melhores de eu abordar o assunto com a pessoa sem parecer uma coisa muito aversiva, né? Sem parecer que eu estou brigando, como se eu de fato quisesse entender o que a outra pessoa está fazendo, né? Então eles colocam aqui algumas frasezinhas, formas melhores de falar aquilo e tudo mais, é uma coisa bem bacana. Bom, como vocês podem ver, o livrinho aqui ele é bem pequenininho, são 120 páginas, é uma letra tranquila aqui, não é grande, mas também não é pequena. É uma leitura que foi muito fácil, porque ele é muito prático, né? Cada capítulo aqui dá 3, 5 páginas, às vezes no máximo. Então é um livrinho que traz muitos ensinamentos práticos. Para quem já me conhece há mais tempo, me acompanhava lá no Instagram, já viu falando bastante de relacionamentos, eu poderia dizer que esse livro aqui é o livro que eu escreveria se eu fosse falar de relacionamentos. Muitas das coisas que eu acredito, que eu penso sobre relacionamentos, praticamente está aqui nesse livro. Tem uma coisa ou outra aqui que eu vi assim, eu nunca tinha tido contato com essa ideia, ou essa ideia não me pareceu tão sensata dentro da visão que eu tenho de mundo, mas de forma geral isso aqui sintetiza muito das coisas que eu acredito, né? Principalmente essa questão da visão do romantismo, né? De que, eu preciso me apaixonar, é tudo baseado em emoção e sentimento, e eu sempre falo que não é assim, a relação é um contrato social, né? Então eu preciso tratar esse contrato social como se fosse um contrato com qualquer outra coisa. Se eu tiver uma empresa, eu tenho lá uma série de critérios para quem que eu quero contratar, quais são as funções que as pessoas têm que exercer e tudo mais, o que eu espero dessa empresa, os valores dessa empresa, e no relacionamento, para mim, eu vejo exatamente da mesma forma, e esse livrinho vai muito de encontro com essa visão. Então foi uma coisa assim, que foi mais tranquilo para eu ler, porque eu já estava familiarizado com esse ponto de vista. Então, assim, para quem se interessa por relacionamentos, né, quem quer entender melhor o funcionamento de relacionamentos, quem tem vontade de se relacionar e quer se tornar uma pessoa melhor em relacionamentos, é um livrinho que eu deixei como indicação para vocês, beleza?